Olá, alunos do 7º ano. Vamos dar início a mais um conteúdo de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Jean Nobre. E hoje nós temos aí um novo conteúdo para nós estudarmos. Vamos ver? Aula de número 9. O objeto de conhecimento é a linguagem algébrica, variável e incógnita. O detalhamento são expressões algébricas na geometria, ok? Então hoje nós vamos focar um pouquinho na utilização das expressões algébricas voltadas para a geometria, tá certo? Na nossa última aula nós falamos sobre a forma como a gente pode escrever uma expressão algébrica. E eu dizia para vocês que a expressão algébrica é todo aquele tipo de expressão matemática que possui letras e números, tá? Numa expressão algébrica nós teremos ali a presença de uma variável, nós teremos a presença de uma incógnita, tá? E o objetivo numa expressão algébrica é justamente determinar o valor daquela incógnita, que a gente não conhece, mas a gente consegue chegar no valor a partir do enunciado ali do problema, tá? Então a gente vai trazer todo esse conhecimento agora para dentro da geometria e ver como que a gente consegue resolver alguns problemas relacionados à geometria, né? Utilizando essas expressões algébricas, esses conhecimentos que nós já temos até o momento, tá bom? Então, vamos começar? Vamos para a nossa primeira cartelinha aí. Muito bem. Então, nós temos aí, ó, a definição de expressões algébricas. Vamos aqui falar um pouco sobre essa definição e logo em seguida nós veremos alguns exemplos, tá? As expressões algébricas são aquelas que possuem números e letras. Essas letras são utilizadas para expressar valores desconhecidos ou valores que podem variar. Então, os valores que são desconhecidos, nós iremos usar uma incógnita para localizar esse valor, tá? E aí, pessoal, a incógnita, ela pode ser qualquer letra, pode ser A, B, X, Y, Z, não importa, tá? Pode ser qualquer valor. Nós estamos apenas usando uma letrinha para simbolizar o número. Como a gente não conhece o número, não sabe qual é esse número, então a gente utiliza uma letra, tá? É como se fosse um faz de conta. A gente está fazendo de conta que é aquele número, tá? Isso no caso é de valores desconhecidos. Nós utilizamos uma incógnita. No caso de valores que podem variar, aí nós iremos utilizar o que na matemática nós chamamos de variável, tá? Que também será representada por uma letra. E pode ser qualquer letra, assim como na incógnita, tá certo? Por isso, elas são conhecidas também como variáveis. Muito bem. O uso de expressões algébricas é bastante usado também na geometria, na qual precisamos representar os diferentes valores de ângulos. Por exemplo, ângulos, tá? Por exemplo, ângulos, mas nós podemos representar outras coisas também na geometria. A gente pode representar um lado de um polígono, nós podemos representar a área de um polígono, nós podemos representar o perímetro de um polígono, tá? Tudo utilizando as expressões algébricas. Tudo bem? Vamos representar algumas medidas algébricas. A medida em graus de um ângulo é x. Então veja, ele está dizendo aqui que a medida de um ângulo é x. Eu não conheço qual é essa medida, mas eu sei que ela tem um valor. Então, por exemplo, eu tenho um triângulo, veja, eu tenho aqui um triângulo. O triângulo, como vocês já sabem, ele possui 3 ângulos internos, tá? Então eu tenho aqui o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, por exemplo. Cada um desses ângulos, eles possuem um valor. Se for, por exemplo, um triângulo equilátero, que é aquele triângulo que possui os 3 lados iguais, todos esses ângulos, eles também terão valores iguais.
E aí nós vamos ter que recordar alguns conceitos de geometria. Por exemplo, o somatório dos ângulos internos de um triângulo, ele tem que dar 180 graus, nem mais nem menos, tá bom? Então veja, quando eu somo todos os ângulos, né, de um triângulo, o somatório desses ângulos, eles precisam medir, né, ou resultar em 180 graus. Os ângulos, eles podem até ser diferentes, não tem problema nenhum, mas quando eu somar todos os valores, os três aqui, tem que dar os 180 graus sempre, tá bom? No caso aqui, como eu falei que pode ser um triângulo equilátero, então, nesse caso, os três ângulos serão iguais, ou seja, cada um deles terá 60 graus, porque quando eu somar os três que valem 60, 3 vezes 6, né, 18, ou seja, 180. 3 vezes 60, 180. Então, o somatório resulta em 180 graus, tá bom? Mas vejam que nesse caso, ele não deu nenhum valor para nós. Ele apenas disse que o valor do ângulo é um valor x. Então, tanto A, B e C podem assumir qualquer um desses valores, tá? É aqui que vai entrar os nossos conhecimentos sobre álgebra. Como a gente não conhece esse valor, a gente vai tentar descobrir. Vamos lá, então? Muito bem, então, nesse caso aqui, como nós não iremos fazer nenhum cálculo, por enquanto, nós vamos apenas fazer a representação algébrica de cada um desses ângulos aqui. Por exemplo, na letra A, ele está dizendo, ó, a metade do ângulo. Como é que a gente representa a metade do ângulo? Bom, o ângulo é x, tá? Vamos supor que seja esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo ele vale x. Vamos até representar com x mesmo. Veja. Quando eu digo a metade do ângulo x, como é que eu represento isso na linguagem algébrica? Conforme nós vimos na nossa última aula, nós podemos representar assim, ó, x sobre 2. Não é verdade? Metade do ângulo. Se o ângulo x for igual a 60, qual é a metade de 60? É 30, né? Então, de fato, a metade de x pode ser representada como x sobre 2. Olha a letra B. O complemento da metade do ângulo. Complemento da metade do ângulo. Como é que a gente vai representar o complemento, né? O complemento, nós temos na geometria o complemento e o suplemento, ou seja, temos os ângulos complementares e os ângulos suplementares, tá? Então, se a metade do ângulo é x sobre 2, o seu complemento naturalmente será 90. Tudo bem? Então aqui eu vou somar com 90 graus. Veja, o complemento da metade do ângulo. Metade do ângulo é x sobre 2 e o complemento será 90 graus. Então eu posso somar, tá? O complemento com a metade do ângulo. E assim por diante. O dobro do ângulo. Ora, o dobro do ângulo, se o ângulo vale x, o seu dobro só pode valer 2x. Olha a letra D. O suplemento do dobro do ângulo. O suplemento do dobro. Ora, se o dobro é 2x, o suplemento será 2x mais 180. Por quê? Porque no caso aqui, como nós falamos em ângulos suplementares, nós estamos falando daqueles ângulos que medem 180 graus, tá? E no caso dos complementares, o valor será de 90 graus, tá bom? Então vejam que são expressões da álgebra que elas vão, de vez em quando, aparecer dentro da geometria também. E aí a gente precisa estar familiarizado com essa linguagem, com essas expressões, para a gente poder resolver os probleminhas de geometria que a gente vai encontrar aí pela frente. Tá bom? Vamos seguindo? Na próxima cartela nós já temos aí, ó. Olha esse exemplo 1. Calcule o valor da expressão em cada item. Muito bem.
Então eu tenho a expressão 3x, ou melhor, 3, né? Aí entre parênteses, deixa eu colocar aqui embaixo, 3, 90 graus, menos x sobre 8. Muito bem. Essa é a expressão que foi dada. Só que, para nós encontrarmos o valor numérico dessa expressão, vocês concordam comigo que eu preciso saber o valor de x? Eu preciso dessa informação. Eu sei que essa variável aqui ela tem um valor, mas que valor é esse? Ora, o valor ele foi dado, ó, x igual a 50 graus. Então ele está falando para nós o seguinte, no lugar de x, você substitui 50. Então onde tiver x, você vai colocar 50 graus, certo? É isso que essa expressão aqui do enunciado está nos dizendo. Então ele deu a expressão e em seguida ele disse, olha, aí você usa o valor de x igual a 50. Beleza, agora a gente consegue trabalhar. Então onde tiver x, eu vou substituir por 50. Inclusive essa atividade nós já fizemos aqui em outras aulas, né? Vocês já aprenderam como que faz essa substituição. Então no lugar de x vai ficar 50 graus, tá? Agora sim a gente consegue resolver a expressão, né? Vamos colocar aqui para baixo para a gente trabalhar depois ao lado a letra B. Então agora eu tenho 3, vou resolver aqui o meu parêntese. 90 graus menos 40 graus é igual a, ou melhor, 90 graus menos 50 graus é igual a 40 graus, tá? Aí vejam que eu tenho um parêntese. Na matemática, o parêntese ele faz a vez do sinal de multiplicação também, tá, gente? Então, significa que entre esse 3 e esse parêntese aqui, nós temos um produto, nós temos uma multiplicação. Isso significa que o sinal aqui será o sinal do produto, ou seja, uma multiplicação, tá? E aí, tudo isso dividido por 8. Tudo bem? Tranquilo até aí? Agora nós vamos fazer, ó, a multiplicação e em seguida a divisão. Então, 3 vezes 40, você faz 3 vezes 4, que dá 12, e em seguida acrescenta um zerinho, ó, tá? Então, 3 vezes 40 é igual a 120. Tudo isso aqui dividido por 8. Agora você tem 120 dividido por 8, tá? Quanto é que dá 120 dividido por 8? Se você não conseguir fazer de cabeça, treina aqui a divisão, ó, porque nem sempre você vai poder ter uma calculadora do lado. Então você já tem que treinar aqui a divisão. Vamos fazer aqui rapidinho? Ó, 120 dividido por 8. Então eu vou encontrar o número que quando eu multiplicar por 8, dê próximo aqui de 12. Se eu usar o número 2, olha o que vai acontecer. 2 vezes 8 é igual a 16. 16 é maior do que 12. Então a gente não pode usar o número 2, tá? Eu vou ter que usar aqui o número 1, aqui no meu quociente, tá? Então 8 vezes 1, 8. Faça a subtração, 12 menos 8 resulta 4, tá? E aí eu vou baixar aqui o 0 para eu poder continuar a minha divisão. Agora eu vou encontrar o número que quando eu multiplicar por 8, dê 40 ou pelo menos próximo de 40. E esse número, ó, se eu colocar o 8, por exemplo, o 5, perdão, 5 vezes 8, ó, 40, né? Então significa que o 40, que o 5 é o número que eu posso usar na minha divisão. Então o resultado aqui é igual a 15 graus, tá bom? Muito bem. Então, qual foi o valor que eu cheguei aqui? Eu descobri, né, que o valor da minha expressão é igual a 15, nesse caso aqui a gente está trabalhando em graus, né, 15 graus aí. Muito bem, vamos seguindo. Vamos para a letra B agora. Na letra B, mesma ideia, tá? Eu tenho a expressão, que é 180 graus, menos
4x sobre 5, tá? Ok? Onde tiver o valor x, eu vou substituir por quanto? Por 120, certo? Então, aqui na minha expressão eu tenho 180 menos 4 vezes x. Só que eu vou tirar o x e vou colocar 180. Tudo isso aqui dividido para 5. Certo? Viram só? Saiu a incógnita x, entrou o valor dela, 120. Agora sim a gente consegue finalizar o cálculo da nossa expressão. Então vamos lá, 180 menos 4 vezes 120. 4 vezes 100 dá 400. E 4 vezes 20 dá 80. Então 400 mais 80 é 480. 480 dividido para 5. Certo? 480 dividido para 5. Então, continuando aqui o nosso cálculo, 480 dividido para 5 vai resultar em 96. Aí basta a gente fazer agora a subtração, né? 180 menos 96. Então, aí está o valor da nossa expressão. 84. Então, observem que a partir de uma expressão que foi dada, né? E o valor da incógnita conhecida, a gente consegue desenvolver a expressão numérica e chegar no valor, tá? Então, inicialmente eu tinha ali um problema de geometria, mas que estava envolvendo a álgebra também, tá? A partir daí a gente consegue ir resolvendo os cálculos e chegar no valor desejado. Bacana? Tranquilo? Vamos seguindo então na próxima cartela? Nós temos aí, ó. Ele diz o seguinte: num retângulo, um lado mede 10 centímetros a mais que o outro. Muito bem. Representando por x a medida em centímetros do lado menor, do menor lado, dê as expressões que representam. Então ele está dizendo que um lado desse retângulo tem 10 centímetros a mais que o outro, ok? E aí ele está falando também que esse lado representado por x, né, é a medida do menor lado. Ora, nós vemos aqui que o menor lado desse retângulo é esse aqui que está em verde, né? Visualmente a gente consegue constatar isso. Então, se esse lado menor ele vale x, e ele está dizendo que o lado maior mede 10 centímetros a mais, o que nós concluímos com isso? Que esse lado maior, ele vai valer 10 mais o lado menor, não é verdade? Porque já que o lado menor vale x, então o lado maior vai valer x mais 10 unidades, porque ele está falando aqui que o lado maior vale 10 centímetros a mais, né? Então eu consigo chegar a essa conclusão, de que o lado maior, ele vale 10 mais x, ou x mais 10, tanto faz, tudo bem? O fato é que o lado maior ele tem 10 unidades a mais que o lado menor. Beleza, isso é o que ele está dizendo aqui no enunciado da questão. Vamos ver o que está sendo pedido agora. Na letra a medida em centímetros do lado, melhor, do maior lado, né? Então pronto, ó. Se esse maior lado vale 10 mais x, isso significa que essa medida aqui da letra A, né, vai valer 10 mais x centímetros.
É ou não é? Se, por exemplo, o lado menor for igual, olha só, para x igual a 5. Vamos supor, por hipótese, tá, que o lado x aqui tenha valor de 5 centímetros. Ele não deu no enunciado do problema, mas vamos supor que seja esse o valor. Se o lado menor vale 5 centímetros, né, e o lado maior vale 10 centímetros a mais, quando eu somar esses 10 mais os 5, eu vou obter quanto? 15 centímetros, né? Então a medida do lado maior, nesse caso aqui, valeria 15 centímetros, certo? Já que o lado maior tem 10 centímetros a mais. Vamos ver o perímetro agora. O perímetro do retângulo. Em todos os problemas, quando for falado em perímetro, você já sabe que se trata do somatório dos lados de uma figura geométrica, tá? Então, o perímetro é a soma dos lados de um polígono. Então, como nós estamos trabalhando aqui com a hipótese desse lado x ser igual a 5, nós chegamos à conclusão de que o lado maior vale 15 centímetros, né? Ora, se esse lado aqui vale 15 centímetros, significa que esse outro lado aqui de baixo do meu retângulo, ele também vale 15 centímetros. Não é verdade? Se é um retângulo, dois lados paralelos são iguais. E os outros dois lados menores, paralelos também, eles são iguais. Então, se aqui vale 5, desse outro lado aqui, só pode valer 5 também, tá? Então, o perímetro sempre será a soma de todos os lados de uma figura. A sala de aula de vocês, se você somar ali todos os lados dela, você vai chegar num perímetro. Então, da mesma forma aqui, quando eu somar esses 4 lados do retângulo, eu vou obter o perímetro. Então, aqui 15 mais 15, 30, né? Mais 10, 40. Ou seja, o perímetro desse retângulo, 40 centímetros. Tá bom? Vamos lá registrar, então? 40 centímetros, aqui está. Deixa eu colocar aqui para baixo. Então, perímetro, 40 centímetros. A área do retângulo. Pessoal, a área de um polígono, né? Nesse caso aqui de um retângulo, que é um quadrilátero também, a gente obtém multiplicando a largura vezes a altura, ou o comprimento vezes a largura, tá? Não importa. O que importa é que esse lado aqui vale 15, o lado maior, e o lado menor vale 5 centímetros. Então eu vou multiplicar esses dois valores. 15 vezes 5, ok? 15 vezes 5 é igual a 75, né? Então pronto. 75 centímetros quadrados é a área do meu retângulo. Tudo bem? Então, 75 centímetros quadrados. Tá? No caso de área, a gente representa, né, com esse númerozinho 2 aqui em cima da unidade, para indicar que é metragem quadrada, tá certo? Então vejam, para esse caso aqui, nós estimamos o valor da incógnita como sendo 5 centímetros, mas poderia ser qualquer outro valor, tá? O fato é que, no caso tanto da incógnita quanto da variável, esse valor ele vai precisar ser informado no problema para a gente poder encontrar o valor numérico ali final, tá certo? Vamos para o nosso próximo exemplo aí, na questão de número 3, nós temos algo também parecido, ó. Vamos determinar o perímetro em cada uma das figuras a seguir. Muito bem. Então vamos determinar o perímetro. E aqui, ó, vamos trabalhar com a hipótese do valor de x ser igual a 4, por exemplo, 4 centímetros, ok? Então, se o valor de x for igual a 4 centímetros,
Olha o que vai acontecer aqui. Então nós já sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Então eu vou somar x, vou somar x mais 2 com x mais 3. Ou seja, nós teremos uma expressão algébrica desse tipo aqui. X mais x mais 3 mais x mais 2. Tudo bem? Somei todos os lados. Ó, esse aqui é um lado do triângulo, esse aqui é outro lado e esse aqui é o terceiro lado. Ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o somatório, porque ele está falando em perímetro, né? Então já sei que perímetro é o somatório dos lados. Tudo bem, então aqui ficou fácil, né? Eu vou somar x mais x, que vai dar 2x, com mais um x, 3x. Mais, agora eu vou somar 2, ou melhor, 3 mais 2, que vai resultar em 5. Pronto, aqui está a minha expressão algébrica, tá? Essa é a minha expressão algébrica para o caso do perímetro. Então, o perímetro é igual a 3x mais 5. Tudo bem? 3x mais 5 é o valor do perímetro. Lembram que nós estimamos o valor de x como sendo igual a 4, né? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? No lugar de 3x, no lugar de x, né, da expressão 3x mais 5, vamos substituir por 4. Olha aí, ó. Então, 3 vezes 4, 12. 12 mais 5, 17. Pronto. Aí está o perímetro. Então, o perímetro é igual a 17 centímetros. Para o caso, né, claro, do x ser igual a 4. Ok? Porque se o valor de x for diferente, vamos supor que o valor de x seja igual a 8. Você já sabe que esse resultado do perímetro aqui será diferente. Se o valor de x for igual a 6, o valor final aqui do perímetro também será diferente, porque você está alterando uma variável. É para isso que serve a variável, para você fazer as alterações. Beleza? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar aí o cálculo de perímetro, tá bom? Vamos para a última, para a gente fazer aí o nosso encerramento. Na última nós temos aqui algo parecido também, né? Só que nós temos aí um quadrilátero, tá? Não tem problema. Quadrilátero, ele é um polígono de 4 lados. Como se trata de perímetro, eu já sei que eu tenho que fazer o somatório de todos os lados desse polígono. Vamos lá? Então, perímetro, ó. Perímetro vai ser x mais 1 mais x, ó, x mais 1 mais 2x, esse carinha aqui, e por último, 2x mais 1. 2x mais 1. Beleza? Tranquilo? Muito bem, então vamos aqui para o cálculo do perímetro. Nós só podemos somar os termos que são semelhantes, né? Então eu vou somar esse x com mais esse outro x, com mais esse 2x e esse outro 2x aqui, tá? Então nós temos um total de 6x. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Quais são os outros termos semelhantes que nós temos agora? Eu tenho o 1, que é semelhante com esse outro 1 aqui. Ok? Então, moral da história, 6x mais 2. Esse é o perímetro da figura. Ah, professor, mas qual é o valor numérico final? Isso aqui vai depender do valor de x, tá? Como não foi dado para nós, né? Então não tem problema. Se o problema tivesse dado o valor dessa incógnita, era só substituir, que nós chegaríamos num valor aí em centímetros, tá certo? Muito
Muito bem, pessoal, então esse aí foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!